Oi, hoje eu começo uma série de vídeos para te ajudar a compreender melhor o universo que envolve a economia. Eu vou tentar abordar todos os principais pontos que julgo que você deveria saber. E para isso eu vou começar com o básico, te perguntando: o que é economia? Bem, talvez seja mais fácil definir o que a economia não é. E a economia não é o estudo do dinheiro ou do enriquecimento, embora a compreensão da economia possa te ajudar nisso. E a economia não é o estudo do mercado de ações, e simplesmente não é. E a economia também não consiste em homens de terno e gravata prevendo o que acontecerá no determinado mercado ou na economia em geral. Na verdade, até alguns economistas fazem isso, mas esse não é o foco principal da economia. Então, a economia é o estudo de pessoas e escolhas. O famoso economista Alfred Marsh definiu no seu livro Princípios de Economia a economia como um estudo da humanidade na atividade comum da vida. Ele dizia que ela examina a parte da ação individual e social que está mais intimamente ligada aos resultados e ao uso dos requisitos materiais do bem-estar. Então, eu vou falar um pouco sobre o que mais é economia. Eu vou te dar até um exemplo. Economia é uma jovem de 18 anos que decide se vai trabalhar ou ir para a faculdade, como isso afeta a sua renda futura. A economia é uma empresa que decide se vai produzir smartphones ou tablets e como isso é influenciado pelo que nós consumidores queremos comprar. A economia é o governo decide se deve aumentar seus gastos quando há uma recessão e se vale a pena contrair dívidas. Portanto, apesar do que você possa pensar, a economia não é essa chatice toda. Talvez algumas partes sejam, mas não é tudo assim, tá bom? Eu prometo. Ela é bem da hora. Então, compreender a economia pode mudar para sempre a maneira como você pensa e resolve problemas. E meu trabalho aqui será te ensinar conceitos que o ajudarão a compreender o mundo e esperançosamente tornar ele um lugar melhor. Então, não importa quem você seja, você vai estar usando a economia sempre no seu dia a dia. E agora, olha que legal, você está usando a economia porque você optou por assistir esse vídeo. Isso significa que você deve sentir que o benefício de assistir esse vídeo supera o custo. Você pode estar pensando, isso é o YouTube, não tem custo, mas com certeza existe. Você pode estar assistindo a vídeos de memes ou reacts. O custo de assistir a esse vídeo é o vídeo que você não está assistindo, o valor da próxima melhor alternativa. E os economistas chamam isso de custo de oportunidade. E se você ainda está assistindo esse vídeo aqui, significa que você acredita que é o melhor uso do seu tempo. Ou então não estaria assistindo. Aí você pode perguntar, mas se eu estiver assistindo isso na faculdade? E se eu for forçado a assistir isso? E eu espero que esse não seja o caso. Você não foi forçado a ir para a faculdade. Você poderia abandonar a faculdade, você poderia desistir, você poderia se mudar para um país, sei lá, que não tivesse educação obrigatória, entende? Mas o custo superaria o benefício. Mesmo se você estiver na faculdade, você não é obrigado a assistir o vídeo. Você pode simplesmente fechar os olhos ou abaixar a cabeça. Ninguém vai lá abrir seus olhos. Então, acredite ou não, só nesse trecho nós acabamos de abordar os dois pressupostos mais importantes de toda a economia. O primeiro, que é a ideia de escassez, as pessoas têm desejos ilimitados, mas recursos limitados. E o segundo é que tudo, e quero dizer, tudo tem um custo. E se esses pressupostos forem verdadeiros, então a gente precisa analisar as nossas escolhas cuidadosamente para poder tirar o máximo de performance dos nossos recursos que são limitados. E isso é economia. Agora, voltando à ideia de custos e benefícios, eu vou te dar um exemplo. Cerca de 30 mil pessoas morrem por ano em acidente de carro no Brasil. Esse é um dado de 2021. Mas aí, você acha que existe uma maneira de garantir que nunca mais uma fatalidade no trânsito aconteça?
Até tem, mas aí a gente tem que esmagar todos os carros e fechar todas as estradas e forçar todo mundo a andar de pé. Isso resolveria o problema do acidente. Você quer diminuir o número de pessoas condenadas por homicídio, você poderia simplesmente descriminalizar o assassinato. Você quer acabar com o tratamento antiético dado aos elefantes, você poderia matar todos os elefantes de uma forma ética, é claro. Mas antes de decidir sacrificar os rebanhos de lindos elefantes, pense nisso por um segundo. Cada uma dessas soluções é absurda, né? É bem absurda, diga-se de passagem. Porque o custo simplesmente supera claramente o benefício. As mortes no trânsito são trágicas, mas não as evitamos a todo custo. Então, você sabe que dirigir tem riscos, que pode sofrer um acidente de carro, mas ainda assim dirige. Por quê? Você deve estar se perguntando por quê. Bem, primeiro que ninguém quer ir caminhando até o trabalho, né? E eu tenho certeza que voltar do mercado com as compras debaixo de uma chuva torrencial é muito pior do que a minúscula chance de sofrer um acidente. Então, a questão é que os indivíduos, as empresas e os países, eles não podem ter tudo. Por isso que eles são forçados a pesar os benefícios e os custos das suas decisões e fazer as melhores escolhas. Eu vou te dar outro exemplo. Os gastos militares dos Estados Unidos são superiores a 700 bilhões de dólares por ano. E o que é mais do que alguns países somados juntos. Então, no mundo tem cerca de 45 porta-aviões. E os Estados Unidos têm 11 deles, enquanto que o segundo lugar tem apenas 2. Então, o custo de oportunidade desses aviões poderia ser hospitais, escolas e estradas. Então, os Estados Unidos estão gastando muito com as forças armadas? Ou eles deveriam se concentrar em fabricação de armas ou de manteiga, ou seja, armas ou bens de consumo? E observe que eu disse ou. A palavra-chave é ou. É porque a gente não pode produzir uma quantidade infinita de armas e bens de consumo, porque a gente não tem uma quantidade infinita de trabalhadores, nem de fazendas, nem de fábricas e nem de matéria-prima. Então a escassez significa que a gente deve fazer escolha. E para ilustrar isso, eu vou te falar, eu vou usar, na verdade, o discurso do presidente americano Eisenhower, eu acho que é assim que se pronuncia, que ele falou em 1953 sobre o desenvolvimento militar na Guerra Fria. E ele diz basicamente isso, que cada arma fabricada, cada navio de guerra lançado, cada foguete disparado significa, em última análise, um roubo daqueles que têm fome e não são alimentados, daqueles que têm frio e não estão vestidos. Está rasgando o suor de seus trabalhadores, o gênio dos seus cientistas e a esperança dos seus filhos. Então, quando se trata da economia, tomar decisões ponderando os benefícios e os custos é importante, porque como os recursos são finitos, a gente tem que garantir que os recursos disponíveis sejam utilizados da melhor forma possível, promovendo o bem-estar individual e social. E falando sobre o presidente desse discurso, acredito que seja um bom momento para mencionar o papel da política na economia. E eu não quero promover aqui nenhum viés, nem nada, tá? Eu só quero deixar claro para vocês. Inclusive, eu só usei o discurso como exemplo para ilustrar bem o que eu quero explicar. Então, o que eu quero salientar ali, que eu falei, é que os gastos militares têm um custo de oportunidade, entendeu? E mais uma vez lembrando que eu não quero ser um militante chato aqui. Eu vou te mostrar todos os lados e você vai decidir qual é o melhor. E sim, eu sou a favor do capitalismo, e pelo visto você também, porque o que eu quero dizer é que de onde você acha que viu o seu computador? Esse computador foi trazido até você pelo capitalismo e pelo setor privado. Mas dito isso, a segurança, as estradas e aquela multa de trânsito que você recebeu outro dia, elas vieram do governo. Então, conservadores e liberais lutam pelos detalhes, mas o livre mercado, por si só, ele não pode resolver todos os nossos problemas.
E o governo também não consegue resolver todos eles, entendeu? O governo utiliza a teoria econômica para orientar as políticas públicas. Então os efeitos são generalizados e eles afetam milhões de pessoas. E às vezes a teoria é falha, mas muitas vezes uma política é falha, porque os políticos aqui no Brasil, pelo menos, né, eles pensam primeiro em si, depois eles pensam nas políticas públicas para o cidadão, entendeu? Agora, os economistas, eles ajustam teorias apoiadas em dados e na compreensão dos incentivos. E ter o incentivo certo é fundamental, mas pode ser difícil descobrir os incentivos certos, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Vamos considerar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF. No Brasil, muitas cooperativas e associações de pequenos agricultores recebiam financiamento do governo com base no volume de produção agrícola ou na quantidade de crédito concedido. Então, isso criava incentivos para que essas organizações priorizassem o aumento da produção ou a concessão de empréstimo, sem necessariamente garantir a sustentabilidade da produção ou o desenvolvimento socioeconômico das comunidades agrícolas. Então, com o passar do tempo, começaram a ser implementadas mudanças nos incentivos e atualmente, em muitos casos, as cooperativas e associações agrícolas são recompensadas com base nos resultados que elas alcançam em termos de sustentabilidade agrícola e adoção de práticas agrícolas socialmente justas e a satisfação dos agricultores beneficiados. Por exemplo, eles podem receber financiamento adicional por atingirem altos índices de sustentabilidade ambiental, baixos índices de impacto social negativo e avaliações positivas dos agricultores em relação ao suporte técnico e assistência oferecida. Então, essa mudança de incentivos tem o potencial de direcionar os recursos para as áreas que realmente importam, como assistência técnica especializada, capacitação dos agricultores e investimento em práticas agrícolas mais sustentáveis. Então, é importante reconhecer que ainda existem riscos associados a incentivos mal concebidos. Então, e mesmo assim, os incentivos podem ajudar a resolver problemas. Você apenas precisa acertar os incentivos. Muitos não economistas presumem que a maneira de melhorar coisas tipo a saúde é gastar mais dinheiro. Eu vou te dar o exemplo dos Estados Unidos, mais uma vez, que alguns economistas salientaram que os Estados Unidos já gastam quase o dobro por pessoa do que os outros países ricos. E em muitos casos, eles obtêm resultados piores em termos de educação. Não, de educação. Eles obtêm resultados piores em termos de saúde. Então, outros economistas também dizem que, ao invés de gastar mais dinheiro, é preciso que os planos de saúde, os médicos, os hospitais e os pacientes tenham incentivos para produzir cuidados mais eficazes e reduzir os custos. Então, a questão é que, se você bagunçar os incentivos, a política não vai funcionar. Eu vou te dar um exemplo que até chega a ser engraçado. Durante o domínio colonial francês no Vietnã, as autoridades enfrentaram um problema sério, uma infestação de ratos. E para combater ela, o regime implementou uma medida bem peculiar. Eles pagavam recompensa pelo rabo dos ratos. Então a ideia era simples. Eles queriam incentivar a população a caçar e matar os ratos, e entregando o rabo como prova. Em troca, o pessoal recebia uma graninha. Então, essa estratégia deles buscava reduzir a população dos ratos e que estava causando impacto negativo na saúde e na agricultura. Mas, como você pode imaginar, o tiro saiu pela culatra, que o ser humano é incrível, né? Para ganhar o máximo de dinheiro, os caçadores de ratos só cortavam o rabo dos ratos e depois soltavam eles, permitindo que eles se reproduzissem, entendeu? Para poder ter mais ratos para cortar o rabo. E isso só piorou as coisas. Então, agora você entende a importância de ter os incentivos certos.
Agora eu vou falar mais sobre essa ideia de incentivos perversos em outro vídeo, quando eu falar sobre a crise financeira de 2008. E falando de 2008, as pessoas às vezes criticam os economistas perguntando por que não previram a crise de 2008, ou por que não conseguem concordar sobre o que o governo deve fazer ou não quando há uma recessão. Essas críticas não conseguem distinguir entre macro e microeconomia. Especificamente, todas essas queixas que eu disse agora são sobre macroeconomia. Macro estuda a economia como um todo, ela analisa a produção, o desemprego, as taxas de juros, gastos do governo e o crescimento de todo o país. A macroeconomia responde a perguntas do tipo: o desemprego aumentará se houver um aumento dos impostos? Será que o aumento da oferta monetária vai impulsionar a produção ou apenas vai aumentar a inflação? Será que a recessão das economias da Europa vai fazer a economia do Brasil desacelerar? Entendeu? Os macroeconomistas, eles tentam prever a direção da economia global. Mas veja que nem todos são macroeconomistas. Há todo um outro lado da economia que analisa questões diferentes do tipo: quantos trabalhadores devemos contratar para maximizar o lucro? Se o nosso principal concorrente lançar o seu produto em maio, qual que é a melhor data para lançar o nosso produto? Ou o que é melhor para combater as alterações climáticas, um imposto sobre gás ou um aumento da eficiência do combustível? Essas aqui são todas questões microeconômicas. Então não se trata de prever o PIB ou de medir o desemprego, mas são questões cruciais que os economistas devem responder. E além disso, se você não sabe o que é PIB ou o que é uma taxa de desemprego alta ou baixa, não se preocupa que em breve eu vou te explicar numa sequência de vídeos que eu vou fazer para você. Voltando, macro e microeconomia são dois grupos diferentes que fazem perguntas diferentes sobre o mesmo guarda-chuva acadêmico. Se a economia fosse biologia, a macroeconomia seria a ecologia, enquanto que a microeconomia seria a biologia celular. Ou se a economia fosse a física, a macro seria a cosmologia e a relatividade, enquanto que a microeconomia seria a mecânica newtoniana. Então eu prometo aqui cobrir todos os assuntos relacionados à economia nos próximos vídeos, desde oferta e demanda até política monetária. Eu vou cobrir tudo, ou quase tudo, né? Eu não posso te prometer, no caso, que aprender economia vai te deixar rico. Mas eu posso prometer que aprender economia vai iluminar a sua mente e vai te tornar um tomador de decisões mais informadas. Então, o vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de dar um joinha. E se esse vídeo aqui ajudou a clarear alguma ideia na sua cabeça, comenta aí que eu vou curtir ler. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.